Bom, pessoal, hoje eu vou comentar falar sobre o follow, a função follow do algoritmo ascendente de análise tática para 2. Na aula anterior resolvemos aqui o first, certo? Mas antes de resolver o first, vamos explicar um pouco sobre como funciona a função para calcular, como calcular o follow, ok? Bom, follow, a palavra follow é a palavra em inglês que significa, traduzindo para o português, significa seguinte. Então, sendo seguinte, se eu tenho A, eu quero saber o que vem depois do A, certo? Por exemplo, se eu tenho essa gramática, A, que leva a B, C, B, que leva a B. Se eu calcular o follow de B, eu quero saber quem é o próximo valor após B. Após esse valor B aqui, quem é que fez seguinte? Qual é o símbolo que fez seguinte, certo? Aqui podemos ver que o B aqui vai derivar B, o próximo vai ser C. Aqui sabemos que o follow de B aqui é C, que é o próximo símbolo seguinte ao B, ok? Vamos para outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho um E que leva a B, o B que leva a B e o C que leva a asterisco, a parênteses e fecha parênteses. Bom, vamos calcular o follow de B. Quem é um follow de B? Certo? Quem é um follow de B? O valor que fez o seguinte. Mas aqui não temos nenhum valor aqui. Certo? Não temos nada aqui. Como é que vamos saber qual é o valor seguinte? O que pode ocorrer vamos primeiro saber o que essa gramática gera, certo? Essa gramática vai gerar, ela pode gerar uma A, pode gerar um AB, ok? E nada, certo? Esse aqui na verdade é uma produção mol, certo? Então ele não vai gerar nada. Então follow de B é nada. Não tem nada após o follow de B, ok? Agora vamos para esse outro exemplo aqui. O E que leva a B, C, o B que leva a B e o C que leva a C, certo? Pois bem, quem é o follow de B? Quem é o follow de B? Bom, temos aqui o A é o que fez o B, tá aqui e follow de B é o que foi após o C aqui, após o B. Então, pronto, para saber o follow de B, eu preciso saber o símbolo que vem aqui de C. E para eu saber o primeiro símbolo dessa derivação, é só calcular o first. O first de C é o primeiro símbolo dessa derivação, por isso que precisamos do first. Quem é o first de C? Já calculamos anteriormente. First de C ele só leva um terminal ele mesmo C. Então, o follow de B, nesse caso, vai ser o first de C. Aí, nisso derivamos a primeira regra. Quando temos o alfa, B e beta, consideramos esse aqui, que é essa regra, que o B no caso seria o E, aqui ó, então temos aqui o A que seria o E, o alfa que seria o A, o B que é o próprio B aqui e o beta que é o C. Não, beta que é o C, certo? Então, eu quero saber, sempre quando temos essa regra aqui, o follow de B, que é o próprio B, vai ser o first de beta, que é o C. Quem é o first beta? C. Vai ser o first
de beta. Então, aqui derivamos a primeira regra, certo? Vamos para outro exemplo aqui. Digamos que temos que leva a fecha parênteses, A que leva a B e B que leva a B pequeno, ok? Quem é aqui o follow de B? Bom, aqui o follow de B não tem nada, certo? Não tem nada. Mas precisamos saber o que essa gramática gera. Nessa célula anterior a gente viu que essa produção estava morta, não gerava nada. Então o follow de B não gerava nada. E sempre seria a B. Agora vamos, o que essa gramática gera? Bom, E leva de A asterisco, certo? E o A pode derivar A e B, certo? E o B ele pode derivar B pequeno. E esse A aqui, certo? Ok? Apesar de o B aqui não ter nada após, como podemos ver aqui não tem nada após, o A ele... Não, desculpa, está errado. É o E que deriva A e fecha parênteses, certo? É que deriva A e fecha parênteses. O A deriva Azinho e B, e o B deriva B. Como podemos ver aqui, ó, após esse aqui, o aqui não tem nada, o follow. Então, o que será o follow? O follow vai ser nessa árvore aqui, ó. O próximo vai ser esse aqui. Andando a árvore, o próximo vai ser esse, certo? Esse é o follow. Não temos follow de A, mas temos follow de E. Então, follow de A vai ser este aqui. Ou seja, entendeu? Que nesse caso é o follow de A. Ou seja, derivamos outra regra. Quando tivermos alfa e beta apenas, o follow de B será o follow de A, ok? Follow de B será o follow de A, ou seja, o follow de B aqui, follow de B, vai ser o follow de A. Quem é o follow de A? Já vimos que o follow de A é apenas fecha parênteses. Então vou incluir fecha parênteses o follow de B, certo? Porque ele pode gerar a seguinte palavra, por exemplo, A, B e fecha parênteses. Ele pode gerar isso. Ok, vamos agora para o último exemplo. O último exemplo de derivação de regra, certo? Temos isso aqui. Vou pegar aqui outra folha porque temos aqui E que leva a D, fecha parênteses, A que leva... Não, não é isso. Ah, tá certo. É que leva a D, abre parênteses. Isso está errado. Ah, tá ok, tá certo. A é L que leva a D e fecha parênteses. D que leva a B e C. B que leva a B. C que leva a asterisco. Na verdade não tem isso aqui não. Bom, temos isso aqui, certo? Temos aqui D que leva a BC, B que leva a B, e eu vou colocar aqui um A que leva a pequeno. Bom,
quem é o follow de B? Bom, onde é que tem B aqui? Aqui. Quem vai ser o follow de B? Precisamos saber o first de C, né? Isso, precisamos saber o first de C. Não, tem o E que leva a D. Esse. Desculpa, eu errei aqui. Então, certo? Precisa saber o first de C. Quem é o first de C? É I e vazio. Ok, I e vazio. Então, eu vou dizer que o first follow de B vai ser receber I vazio. Só que não se coloca o vazio um follow. Não existe um símbolo seguinte vazio. Não existe isso. Como no first de C é um vazio e esse pode ser vazio, se esse aqui pode ser vazio, precisa saber o que vem após, caso ele seja vazio, o que vem após. Aí voltamos para a regra que vimos anteriormente. Dessa aqui, quando você não tem nada, você vai saber o follow do pai na árvore. Então, nesse caso, precisa saber o follow de D. Quem é o follow de D? Olha o D aqui, o follow de D vai ser, fecha parênteses. Então, temos uma última regra, que se eu tenho alfa, B e beta, quando o first de beta tem vazio, nesse caso eu vou incluir o follow de D. Ou seja, o follow de B vai ser o first de C, tá? A primeira regra que vimos aqui, o first de C, que no caso vai ser o A, que não incluímos o vazio. Como o first de C tem vazio, e esse C pode ser vazio, então precisamos saber o que vem após esse C, certo? Precisamos saber o follow de D. Após o follow de D, após o D, o que é que vem depois? Porque esse D está abaixo da uma árvore em cima, como vemos aqui nessa árvore. A E que deriva a D, fecha parênteses, o D deriva a B e C, o B deriva a B pequeno, o C deriva a e o A deriva a, certo? Então, o follow, o first de B, temos aqui um vazio. O first de B é um A aqui, ó. O follow de B é um A, que é um first de C. Só que ele pode ser vazio. Se ele for vazio, ele vai subir a árvore até encontrar isso aqui no caso, que é o follow de D. Ok? Então, o follow de B vai ser A, fecha parênteses. E por fim, digamos que eu só tenho isso. A levanta B é o símbolo inicial, certo? Eu não posso dizer que o follow de A é vazio. O follow de A é vazio. De E é vazio. Eu não posso... se eu computar isso nos algoritmos seguintes, quando veremos adiante, haverá um erro. Então, sempre quando o símbolo inicial, acrescentamos um cifrão. Ok? Bom, agora vamos aqui para a resolução. Voltamos ao gramática anterior que usamos. E vamos lá, vamos calcular aqui. Primeiro vamos calcular o follow de E. Como vimos, acrescentando já o cifrão, que é um símbolo inicial da gramática, certo? Vamos acrescentar o follow de E. Primeiro precisamos saber onde tem E nessas produções. Encontramos o E aqui e o E aqui. Então vamos analisar esses dois corpos. E que leva a mais essa regra de produção e P que leva a fecha parênteses, a parênteses, fecha parênteses, certo?
É melhor esse caneta aqui. Mais forte. Ok. Do exemplo, vamos formularizar isso aqui. Isso vai ser A, que leva a alfa e beta. Da regra anterior, vimos que quando temos essa regra aqui, certo? Precisamos calcular o fólogo de A, certo? Ou seja, quem é A é linha. Então, precisamos calcular o fólogo de E para calcular o fólogo de E. O fólogo de E' para calcular o fólogo de E. Quem é o fólogo de E'? Vamos encontrar o fólogo de E'. E' está aqui. Ok? Pois bem. Então, vamos pegar essa regra de produção. Temos o mesmo sistema, alfa e beta. Neste caso, como temos alfa e beta, para calcular o fólogo de E', precisamos calcular o fólogo de A. No caso, é o fólogo de E. Mas já estamos calculando o fólogo de E. O que isso vai acontecer é que vai ficar em uma recursão, tipo uma recursão infinita. Você pega o fólogo de E para calcular o fólogo de E', aí para calcular o fólogo de E' precisa do fólogo de E, e para calcular o fólogo de E precisa do fólogo de E'. Isso o algoritmo vai ficar infinito. Então, simplesmente quando você tem esse dor, você simplesmente quebra. Você para, no momento que você tem a recursão, para. E simplesmente não considera o fólogo de E', porque eles são interligados. Não considera o fólogo de E'. Exclui. Ok? Então, exclui essa regra de produção, não vou calcular isso. Fólogo de E'. Vamos para outra regra de produção. A outra regra de produção temos o P que vai ser igual a que leva a fecha parênteses alfa, que leva o E, P, B e que leva fecha parênteses beta. Aqui já temos outra regra, que é, se temos essa regra aqui, vamos calcular o first de beta, certo? Se o first de beta tem vazio, aí calculamos o for também inclui o fólogo de A no fólogo de B, certo? Quem é o beta? Beta, eu fecho parênteses. Então, first tem um terminal, é ele mesmo. Não tem vazio. Então, só vamos calcular por essa regra. Então, first de B então vamos colocar o follow de E, vamos colocar o fecha parênteses. Ok? Vamos calcular, vamos deixar o fecha parênteses. Agora vamos calcular o follow de E'. Como vimos lá que o follow de E', ele entra numa recursão, que eu precisar ter um follow de E', eu preciso saber que o follow de E, e pelo fato de o follow de E' só aparecer em uma produção que é exatamente E, o follow de E' vai ser igual ao follow de E. Vai ser a mesma coisa. Agora vamos calcular o follow de T. Quem é o follow de T? Precisamos encontrar onde é que tem T aqui e quais corpos. Temos o T aqui. Onde temos mais T? E temos um T aqui. Então temos dois T. Duas regras de produção. A primeira regra de produção é... Pega aqui outra folha. Okay. Temos aqui o T, as regras de produções. Temos o E que leva ao T e linha, e temos o T' que leva ao T
Não, que leva ao T, certo? Pois bem. Aqui temos A, que leva a alfa e B. Temos a outra regra. Essa regra aqui diz que quando temos A leva de alfa a beta, ele vai calcular o fólogo de B for incluir o fólogo de A. Ok? O fólogo de B foi incluir o fólogo de A. Quem é A? É E. Bom, já calculamos E, não é? Quanto é que aí tem E? O fólogo de E é cifrão e fecha parênteses. Então eu incluo no fólogo de T cifrão, fecha parênteses. Vamos agora para outra regra de produção. Temos aqui o A que leva o alfa, porque o alfa ele é vazio, então contabilizo como vazio, e o B que vai ser seu T. E usamos a mesma regra. O fólogo de B vai ser o fólogo de A, ou seja, o fólogo de T eu vou incluir o fólogo de T'. Quem é o fólogo de T'? Bom, onde há T' aqui, aqui. Temos T' aqui. Então vamos analisar essa regra de produção. T que leva a F, T'. Que isso é A, leva a alfa e B. E chegamos na mesma regra. Para saber o fólogo de T', precisamos saber o fólogo de T. Aí entramos novamente naquela recursão. Que o fólogo de, para saber o fólogo, esse fólogo de T', precisamos saber o fólogo de T. Para saber o fólogo de T, precisamos saber o fólogo de T'. Nesse caso, aqui, a gente quebra só um momento, acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu errei aqui, ó. Está errado. Desculpa, está errado. Eu sabia que tem alguma coisa errada. O E que leva a T e E', que essa aqui, na verdade é A que leva a B e beta. O alfa não é lido, por isso que estava dando errado aqui. Desculpa. Então, nesse caso temos aquela outra regra que só precisamos calcular o first de E'. Então, quem é o first de E'? Mais e vazio. Não incluímos vazio. Então, o follow de T eu vou incluir o mais. Ok? First de E' foi incluir o mais. Agora, como o vazio está incluído aqui, como vazio está, eu preciso saber eu incluir também o follow de A, no caso que incluiremos o cifrão e fecha parênteses, certo? Agora voltamos para aqui. Esse aqui está correto, T leva a F a T', e aquele que você calculou para calcular o follow de T, precisa calcular o follow de T, para calcular o follow de T, precisa calcular o follow de T'. Então fica numa recursão e simplesmente quebra, não faço nada aqui, certo? Então no final vai ser
o follow de t será isso. Como tem essa recursão aqui, para calcular o follow de t, para calcular o follow de t', follow de t' vai ser igual ao follow de t. Follow de t' vai ser igual ao follow de t. Por quê? Porque o follow de t' só existe uma produção que é exatamente t, certo? Então eles vão ser iguais. Agora vamos para o follow de f. Quem é o follow de f? Onde existe f aqui nessas produções? Temos um f aqui e temos um f, não, só aqui mesmo. Então temos essa regra de produção t que leva a f t', certo? Em que a que leva a, tem um alfa aqui que é vazio, b e beta, certo? Ok? Então vamos calcular o first de, nessa regra calculamos o first de beta. Quem é o first de beta? Quem é o first de beta? Beta, ou seja, quem é o first de t'? First de t' é tudo isso aqui. Vazio, fecha a parênteses, a b é b. Então vou incluir follow de f, a parênteses, a, b e é p. Ok? É vazio e tem o t', existe t'. Então, se existe, vamos também incluir o follow de t. Quem é o follow de t? É simplesmente o que calculamos anteriormente, mais cifrão, fecha parênteses. Ok? Agora vamos calcular o follow de f'. F' temos aqui. F aqui, como vimos que f' tá aqui no final, exatamente nessa aqui, ou seja, ele vai ter a regra a que leva a alfa e b, então eu já incluo o follow de f', incluo o follow de f, que é isso aqui, eu vou incluir tudo isso aqui, certo? Vamos agora para isso aqui, que é o follow de f, incluindo asterisco, follow de e. Ou seja, o follow para calcular o follow de f aqui, que nesse caso aqui, ó, a que leva a asterisco, a que leva a asterisco é certo, que leva a alfa e b, ou seja, eu vou incluir, vai ter uma recursão, então eu não considero, certo? Bom, é isso. Fica o follow de b como exercício para vocês. Obrigado.